Tá certo, Noeli? Obrigado pela participação aqui no Comando da Madrugada. Informação direto para você. E para fechar mais um bloco, eu trago a seguinte notícia. Você, amigo ouvinte, você usa Facebook? Pois é, vamos então aos 8 principais momentos do depoimento de Zuckerberg no Senado americano. Pegou fogo, hein? Vamos lá, informação, notícia para você. Informação. O presidente dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, respondeu perguntas de 44 senadores durante 5 horas e 10 minutos. Temas foram de monopólio ao uso de dados por aplicativos de terceiros, passando por eleições e privacidade. Né? O Facebook, inclusive, é acusado de ter tido influência na eleição norte-americana, né? E tem aqui as eleições do Brasil e outros países que estão chegando neste ano, então olho no Facebook com o vazamento das informações, né, dos usuários. Vamos lá então, 8 itens mais importantes deste depoimento. Primeiro, Alexandre Kogan, é isso? Vendeu dados para outras empresas? A principal novidade surgida no depoimento de Zuckerberg apareceu quase despercebida, né, durante a pergunta da senadora democrata Tammy Baldwin. Em meio a uma série de perguntas, ela questionou o executivo, né, e ele disse, sim, ele vendeu. Essa foi a resposta. 2. O Facebook é um monopólio? Perguntaram, quem são seus competidores? Zuckerberg respondeu, temos vários, em diferentes categorias. A Apple, Google, Microsoft, enumerou então Zuckerberg. Eles fazem o mesmo que você? Se eu não gosto de um Ford, posso comprar uma Chevy? O que eu tenho se não gostar do Facebook? Temos muitos serviços, respondeu ele. Você não acha então que é um monopólio? Não me parece isso, senhor. Terceiro item, o Facebook pode ter uma versão paga no futuro? Sempre haverá uma versão gratuita no Facebook. Essa frase está lá, né, na própria plataforma. Nas redes sociais não foram poucos os que suspeitaram que isso poderia significar que uma versão paga do Facebook, talvez sem anúncios, né, os chatos anúncios, esteja vindo aí, né. No entanto, há quem diga que o Zuckerberg construiu a frase para não se comprometer publicamente em dizer que o negócio será sempre gratuito, o que poderia lhe causar problemas na justiça, né, ou questionamentos de investidores no futuro, caso o negócio da empresa mudasse. Em quarto, de quem são os dados? Outra questão importante que Zuckerberg teve que responder foi sobre a posse e o controle dos dados do usuário. Afinal, se eles são das pessoas, por que o Facebook ganha dinheiro com isso? A pergunta do senador Brian Schatz quase encurralou, né, o executivo do Facebook. Antes que Zuckerberg pudesse responder propriamente, porém, o tempo dedicado ao pronunciamento, né, que é 5 minutos por padrão, foi encerrado. O tempo curto para cada parlamentar, aliás, foi outro aliado de Zuckerberg durante o depoimento. Em quinto, desculpas não são suficientes. Antes das perguntas começarem, Zuckerberg repetiu o discurso que fez a jornalista na semana passada, chamando para si a responsabilidade pelos erros cometidos pelo Facebook e pedindo desculpas. Frases com esse conteúdo se repetiram pelas 5 horas do depoimento, né? Ele puxando sempre a culpa para ele, né? Dizendo, e os senadores então disseram que é hora de parar de pedir desculpas. Em sexto, o Facebook pode ter quebrado um contrato com a FTC em 2011, bem antes do início do escândalo. O Facebook assinou um acordo com a Autoridade Regulatória de Comércio dos Estados Unidos, a FTC, e pode tê-lo quebrado então. Em sétimo, o WhatsApp não compartilha dados com o Facebook? Um aviso aos mais de 120 milhões de usuários brasileiros do WhatsApp, ou no mínimo uma promessa, né? Segundo Zuckerberg, o Facebook não tem acesso aos dados de conversas dos usuários do WhatsApp, nem consegue criar anúncios baseados no conteúdo das conversas. E para encerrar, em oitavo, Zuckerberg não sabe se o Facebook monitora usuários quando está fechado. Ele disse, meu time vai te procurar aí para te dar essa resposta. Tá, então, os 8 principais momentos do depoimento, então, do dono do Facebook, o Zuckerberg, lá no Senado dos Estados Unidos. Informação.